Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Navarro, sou membro da área de projetos aqui da Dev e hoje eu vou resolver com vocês a nossa segunda lista de exercícios. E antes de começar, só um disclaimer rápido sobre algumas coisas que ficaram da monitoria passada. Na monitoria passada, teve comentários e a gente discutiu internamente também sobre essa questão dos desafios, a questão da gente cobrar de vocês nas listas alguns conteúdos que não foram passados em aula e quanto a isso, fiquem tranquilos. Isso vai acontecer aqui de novo e não se preocupem, a ideia da monitoria é apresentar para vocês esses conteúdos também, porque assim vocês ficam com uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, maior para resolver os problemas que vocês possam vir se envolver no futuro. E fiquem tranquilos caso não consigam resolver alguma coisa, principalmente os desafios, mas mesmo nos próprios exercícios, não tem problema nenhum, beleza? Tá bom, vamos lá. Exercício 1. Basicamente, é um exercício para você dizer se um aluno vai ser ou não aprovado baseado nas notas dele. E as notas dele vão formar uma média e essa média vai ser uma média ponderada e com base nessa média ponderada você vai tomar a decisão de aprovação, reavaliação ou reprovação. E essa média ponderada funciona da seguinte forma. São 3 provas, a gente vai pegar a maior nota entre a primeira prova e a segunda prova e depois a gente vai multiplicar por 4 essa maior nota e somar a isso 6 vezes o valor da prova 3. E dividir tudo por 10, porque é uma média ponderada, então a gente tem que dividir pela soma dos nossos pesos, que são 4 e 6. E beleza. Se a nota for maior ou igual a 5, a gente vai falar que o usuário foi aprovado. Se a nota tiver entre 3 e for menor que 5, ou seja, maior ou igual a 3 e menor que 5, a gente vai dizer que ele vai ser reavaliado. Se a nota for menor que 3, a gente vai printar aqui, ele foi reprovado, beleza? Vamos lá. Aqui a gente começa pedindo os inputs para o usuário e perceba que eu já estou convertendo todos os inputs para float, a gente fez bastante isso na última monitoria, acho que não tem muito segredo aqui, mas de novo, qualquer dúvida, vou passar rápido por algumas coisas para poder explicar coisas novas e qualquer dúvida, mesmo relacionada a tópicos antigos, deixem nos comentários que a gente vai responder vocês, beleza? Tá bom. Dado que eu tenho os inputs em mão, eu vou fazer aquela ideia de pegar a maior nota entre a P1 e a P2, e aqui você poderia fazer isso com uma condicional, mas eu preferi apresentar para vocês a função max, e se você fez isso aqui com condicional, parabéns, não tem problema nenhum. Eu só quero sempre que possível apresentar algum conteúdo, alguma funçãozinha que é útil, algum método que é útil, e é o que a gente vai fazer aqui com a função max, que é uma função nativa do Python, e ela basicamente retorna o maior valor entre os dois números que você passar para ela. No caso aqui, P1 é um número e P2 é um número, porque eu recebi eles como input e converti eles para float. Então, essa função max vai me retornar o maior entre esses dois e vai salvar na variável nota maior P1, P2, beleza? No caso, isso vai ser salvo nessa variável aqui, certo? Dado que eu tenho salvo a maior nota entre a P1 e a P2 na variável nota maior P1, P2, eu vou calcular minha média ponderada. E eu vou fazer isso seguindo a fórmula que eu comentei com vocês e que está descrita no enunciado. Ou seja, eu vou multiplicar a maior nota entre a P1 e a P2 por 4 e vou multiplicar a nota da P3 por 6, vou somar tudo, dividir tudo por 10. E esse resultado vai ser a nossa média ponderada que vai definir o status do aluno, por assim dizer. Aqui é só um print para ficar bonitinha a saída de dados, separar a entrada de dados da saída de dados. E aqui é justamente a parte das condicionais. Então, se a média que a gente calculou for maior ou igual a 5, a gente vai dizer que o usuário foi aprovado. Se a média estiver entre 3 e for menor que 5, perdão, se a média for maior ou igual a 3 e menor que 5, a gente vai dizer que o usuário vai ser reavaliado. E caso nenhuma dessas duas condições ocorra, ou seja, se a média for menor que 3, a gente vai dizer que o usuário vai ser reprovado. Perceba que aqui eu estou usando os prints formatados, que são esses prints que a gente coloca esse F aqui no começo, e pode passar variáveis diretamente dentro da string, sem ter que concatenar isso diretamente. E perceba também que eu estou usando dois pontos, ponto 2F, a gente falou sobre isso na última monitoria, e é basicamente um jeito de você definir quantas casas decimais o seu float vai ter na hora de você exibir ele.
e quando a gente usa 2F, a gente vai exibir duas casas decimais após a vírgula. É basicamente esse o código. E aqui tem um exemplo de saída, por exemplo, com a nota da P1, 4, da P2, 7 e da P3, 6, o usuário seria aprovado com uma média 6.4. E beleza, acho que é isso. O exercício 1. Vamos para o exercício 2. Tem todo um contexto aqui, mas basicamente aqui você quer fazer uma espécie de simulação. Você quer pegar um input que vai representar um número de segundos que essa simulação vai rodar, e nessa simulação você quer ver o crescimento de uma população de bactérias. Dado que essa população de bactérias dobra a cada segundo. Então, por exemplo, se você recebe como input 4, a sua simulação vai rodar por 4 segundos. Vamos considerar aqui que a nossa população inicial de bactérias é 1. Então, no nosso instante inicial, ou seja, no nosso instante de tempo zero, por assim dizer, a gente vai ter uma bactéria. Isso é representado por essa primeira linha aqui do output. No instante de tempo 1, a gente vai ter 2 bactérias, ou seja, passado 1 segundo a gente vai ter 2 bactérias. Passado mais 1 segundo, ou seja, no instante de tempo 2 a gente vai ter 4 bactérias. Passado mais 1 segundo, no instante de tempo 3, a gente vai ter 8 bactérias, e assim sucessivamente, seguindo as potências de 2, porque a população de bactérias dobra a cada segundo. E aqui eu acho que vai ser o nosso primeiro exercíciozinho envolvendo loops, mas também não tem muito segredo. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai pedir para o usuário os segundos que ele quer que a simulação rode, e vai transformar isso para inteiro. E perceba que eu estou fazendo essa transformação para inteiros e não para float, porque eu só estou interessado em trabalhar com segundos e não com frações de segundos. E beleza. Feito isso, a gente define aqui a população inicial de bactérias como 1. A gente define aqui o instante de tempo inicial como 0. E esse instante de tempo vai ser a nossa variável controladora do loop, vamos dizer assim. Beleza, aqui é aquele print maroto, perdão. Aqui é aquele print maroto só para separar a aquisição de dados da exibição dos resultados. E vamos lá. Aqui é o nosso loop propriamente dito. Perceba que a condição do nosso loop é: enquanto a nossa variável tempo for menor que a variável segundos, que é a variável que recebe o input do usuário já convertido para inteiro, então enquanto essa condição for verdadeira, esse loop aqui vai rodar. Como é o nosso primeiro exercício com loop, vamos dar uma passada aqui nele, meio que passo a passo, iteração por iteração, para ver o que está acontecendo. Beleza. De início aqui, a gente está fazendo uma multiplicação de uma string por um número. E eu vou exemplificar para vocês como isso funciona, porque a gente vai usar isso em outro exercício também. Tá bom. Suponha que você tenha a string AB, por exemplo. Se você faz AB vezes 5, o que vai acontecer é que essa string AB vai ser quintuplicada, vamos dizer assim. Ou seja, se inicialmente ela é AB, o resultado dessa operação aqui vai ser AB, 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 AB. Ou seja, 5 vezes ela mesma. E isso vai valer para qualquer string. Aqui tem a saída, você pode ver que na saída a gente tem 5 vezes a string AB sendo repetida. Então, é basicamente isso que a multiplicação de strings faz. Perfeito, vamos lá. Então, aqui a gente está realizando uma multiplicação de strings, e a gente está multiplicando essa string, que é um caractere, que é o caractere 1, pelo número que está guardado na variável população bactérias. E esse número, nessa iteração, que é a primeira iteração, é 1. Ou seja, a gente está multiplicando esse caractere 1 uma vez. A gente vai printar só o caractere 1, então. Nessa primeira iteração, que é a primeira vez que esse loop vai acontecer. Saindo disso, descendo aqui para a próxima linha, a gente dobra a população de bactérias, que é o que está definido no enunciado do nosso problema, e a gente incrementa a nossa variável contadora, a nossa variável controladora, que é a variável tempo. Ou seja, ela era 0, passa a ser 1. E aqui em cima a nossa população de bactérias era 1, como ela dobrou, ela vai passar a ser 2. Beleza? Aí a gente vai voltar para cá e, assumindo que tempo ainda é menor que segundos, o loop vai acontecer de novo. E agora, o loop acontecendo de novo, algumas mudanças vão ocorrer. Por exemplo, antes a gente tinha printado uma vez esse caractere 1, porque o que estava guardado nessa variável população bactérias era o número 1. Só que agora ela dobrou, ela está valendo 2, então a gente vai
printar 2 vezes esse caractere 1 aqui. Feito isso, a gente vai descer aqui, vai dobrar a população de bactérias. Antes era 2, agora vai ser 4. E aqui a gente vai incrementar nossa variável tempo, que era 1, agora vai ser 2. E a gente vai fazer isso enquanto essa variável tempo for menor que a variável segundos. E fazendo isso, a gente vai ter esse resultado aqui, que é o resultado esperado. Ou seja, você pode considerar que cada linha é um instante de tempo, porque toda vez que a gente faz um print em Python, essa função print, por padrão, ela pula uma linha no final da exibição da string que tiver dentro do print. Então, a cada linha vai representar uma iteração do loop. Você pode pensar desse jeito, fica até mais fácil, eu acho, de entender o problema. E beleza. A gente pode pensar nesse instante aqui como instante zero, onde o nosso tempo é zero. A gente vai ter uma bactéria, que é o que a gente define como população inicial. Passado um segundo, indo para o instante de tempo 1, a gente vai ter 2 bactérias, porque a população dobrou. E assim, sucessivamente, a depender do número de segundos que a gente passar como input. Acho que do exercício 2 era isso. Vamos para o exercício 3. MMC, mínimo múltiplo comum. Então, esse exercício aqui, eu vou trazer 2 códigos diferentes. Um vai funcionar, outro não. E eu vou explicar brevemente o porquê o primeiro não vai funcionar, mesmo a lógica dele estando aparentemente certa. E o segundo, que é o que vai funcionar, eu vou usar para introduzir um algoritmo que a gente vê na escola, que a gente às vezes não conhece por esse nome, que é o algoritmo de Euclides. Ele é bem útil em computação, ele resolve alguns problemas, nos ajuda a resolver alguns problemas. E não se preocupem em gravar nada daqui, e também não se preocupem muito com essa parte matemática, mas é uma coisa que é legal vocês terem visto, beleza? Vamos lá. Tem um contexto aqui, mas basicamente a gente quer calcular o MMC entre a velocidade da luz e a velocidade do som. Assim, por definição do que é um MMC, se eu tenho 2 números A e B e eu quero calcular o MMC entre eles, esse MMC vai ser pelo menos o maior dentre esses 2 números. Isso decorre da definição de MMC. E é basicamente isso que eu vou fazer aqui. Aqui em cima, eu só declarei o valor da velocidade da luz, o valor da velocidade do som. E aqui embaixo, eu estou fazendo um chute para o que seria o meu MMC. Inicialmente, eu estou assumindo que o meu MMC é o maior dentre esses 2 números. E eu faço isso da seguinte forma. Isso aqui é uma condicional, e ela está numa linha, uma condicional inline, vamos dizer assim. E beleza. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou falando que a variável MMC vai receber o valor que está na variável velocidade da luz, se a velocidade da luz for maior que a velocidade do som. Caso contrário, eu vou fazer a minha variável MMC receber o valor que está dentro da variável velocidade de som. Beleza? É isso que está aqui. E eu estou fazendo isso por conta desse chute inicial, que aí decorre da definição de MMC. Certo. Eu não vou explicar muito o restante desse código, eu vou passar bem rápido aqui. Mas a ideia aqui é a seguinte. Se o MMC não for o maior entre os 2 números que eu estou usando, então eu posso ir incrementando esse meu MMC inicial até que ele se torne o MMC entre os 2 números. E eu vou saber que ele vai se tornar o MMC entre os 2 números quando quando o resto da divisão entre esse meu MMC, vamos dizer assim, e esses 2 números, no caso velocidade da luz e velocidade do som, for zero. E é o que eu estou verificando aqui. Eu estou verificando se o resto da divisão entre o MMC e a velocidade da luz é zero, e o resto da divisão entre o MMC e a velocidade do som é zero. E eu estou somando 1. Por que eu estou somando 1? Porque se o meu MMC não for inicialmente o maior entre os 2 números, eu posso somar 1 e ver se agora ele vai ser. Se não for, eu posso somar 1 e ver se agora ele vai ser. E eu vou fazendo isso até que em algum momento ele seja. Em algum momento ele vai ser, teoricamente. Só que, quando você tem um MMC entre 2 números... Quando você quer calcular o MMC entre 2 números grandes, e esses 2 números grandes não... e o MMC entre eles não é o maior deles, o maior dentre eles, então o seu MMC vai ser bem grande. E você tem alguns problemas com inteiros muito grandes. Às vezes você não vai conseguir representar eles no seu computador, e isso definitivamente vai ser um problema.
e às vezes você vai demorar muito para achar o MMC somando 1 em 1, é o nosso caso aqui. Então, era basicamente isso sobre essa solução. Ela teoricamente está correta, mas ela vai cair nesse problema que a gente está querendo o MMC entre dois números grandes, e como o MMC não é o maior deles, que no caso é a velocidade da luz, ele vai ser um número bem grande. E essa solução aqui ficaria rodando por bastante tempo, provavelmente. E beleza. Eu só queria fazer esse disclaimer aqui, não vou me aprofundar muito nisso, mas também não se preocupem muito com isso. Mas eu só quis fazer esse disclaimer para caso alguém tenha tentado essa solução. Não ficar frustrado, teoricamente você pensou do jeito certo, só que essa questão é um tipo de questão de problema que aparece em computação que a gente já tem que conhecer a sacada envolvendo a solução desse problema. E a sacada aqui do MMC é usar essa fórmula matemática aqui, que basicamente para obter o MMC eu preciso do MDC, e o MDC é muito mais fácil de obter. O MDC tem um algoritmo muito consolidado para encontrar o MDC entre dois números, que é o algoritmo de Euclides. É o algoritmo que a gente vê na escola, muitas das vezes não por esse nome, mas é um algoritmo que a gente aprende na escola, e a gente vai usar ele aqui. E aqui eu só setei novamente o valor da velocidade da luz e o valor da velocidade do som. E aqui eu fiz o chute inicial para MMC, igual eu tinha falado ali em cima, que é que o meu MMC é pelo menos o maior dentre os dois valores, ou seja, se eu quero MMC entre A e B, ele vai ser pelo menos o maior entre A e B. E foi só um chute, é só um valor para a gente iniciar nossa variável MMC. E aqui embaixo, onde eu estou selecionando, eu estou fazendo uma atribuição dupla. Se vocês ainda não viram uma atribuição dupla, não se preocupem, é bem simples. Por exemplo, aqui eu estou atribuindo diretamente para A e B. Então, veja que eu tenho essa vírgula aqui dividindo A e B. O que está antes da vírgula no lado esquerdo da igualdade vai receber o que está no lado esquerdo da vírgula depois da igualdade. No caso, A vai receber a velocidade da luz. E o que está no lado direito da vírgula antes da igualdade vai receber o que está no lado direito da vírgula depois da igualdade. Basicamente isso. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer A recebe a velocidade da luz e na linha de baixo eu fazer B recebe a velocidade do som. Só um modo diferente de escrever. E beleza. Essa parte aqui é basicamente o algoritmo de Euclides. Não vou me aprofundar muito aqui. Caso você queira entender bem e ganhar intuição sobre isso, eu recomendo que você pegue um pedaço de papel, pegue dois números pequenos e realize essas operações aqui, que consistem basicamente no seguinte: enquanto o valor de B for diferente de zero, a gente vai fazer A receber B e B receber o resto da divisão entre A e B. Por que a gente vai fazer isso? Porque, eventualmente, B vai chegar em zero pela natureza da operação resto da divisão. E quando o B chegar em zero, fazendo esse procedimento aqui, o A vai ser o MDC entre A e B. Esse é o algoritmo de Euclides. Não se preocupem em gravar, tanto que eu nem vou ficar batendo muito nessa tecla aqui, mas é bom vocês conhecerem, saberem. É bem legal vocês saberem que algumas coisas existem, porque em algum momento vocês podem precisar e daí vocês vão ter a sacada de que já viram isso em algum lugar. E aí vocês podem se aprofundar conforme a necessidade do seu problema. E beleza. Aqui a gente vai usar a fórmula que está ali em cima para obter o MMC através do MDC. E aqui a gente vai exibir o resultado, que vai ser esse resultado que está aqui embaixo, que é esse número bem grande. E beleza, acho que do exercício 3 era isso. Vamos pro primeiro desafio, salvo engano. Isso mesmo, primeiro desafio. Tem um contexto aqui envolvendo Clash of Clans. Quem jogou sabe que é bem importante você ter muros. É basicamente esse o contexto. Mas não se preocupe com isso. A ideia aqui é basicamente você construir um cercado, igual está aqui na célula de output. E o que você quer fazer aqui é um cercado que seja na proporção 1:3. Ou seja, para cada unidade de largura, você vai ter 3 unidades de comprimento. E beleza. Por exemplo, aqui a gente recebeu como input 5. No caso aqui dessa questão, o nosso input vai ser a largura. Então, a gente vai ter 5 unidades de largura no nosso cercado. Consequentemente, a gente vai ter 5 vezes 3, que são 15 unidades de comprimento no nosso cercado.
Então, se você observar aqui, a gente tem 5 hashtags verticais e 15 hashtags horizontais, indicando justamente essas dimensões. Beleza, vamos para o código. A gente começa solicitando a largura para o usuário, e perceba que eu converti a largura para inteiro, porque eu preciso de um número inteiro de hashtags, já que eu não posso ter um número fracionado de hashtags. E baseado na largura, eu vou definir o comprimento como sendo 3 vezes ela. E aqui eu vou fazer um print só para separar a aquisição de dados da exibição dos resultados. E beleza. Aqui eu vou pegar a minha variável de controle do loop, vou chamá-la de A e vou iniciá-la como 1. Perceba que no nosso último exercício que a gente usou loops, a gente começou a nossa variável de controle como 0, e essas coisas são intercambiáveis, normalmente não vai fazer muita diferença, mas em alguns momentos é mais intuitivo você começar como 1, em outros é mais intuitivo você começar como 0 ou com outros valores também, então não se apeguem muito a isso. Beleza, mas aqui no caso a gente vai começar a nossa variável de controle do loop como tendo o valor 1. O nosso loop vai rodar, enquanto essa nossa variável de controle for menor ou igual que a largura do que a gente recebeu como input. Beleza. Aí aqui dentro do loop, para construir a cerca, basicamente a gente precisa de duas condicionais. Olha aqui embaixo um exemplo de uma cerca de largura 10 e, consequentemente, comprimento 30. Perceba que o padrão aqui é o seguinte: no limite superior da cerca e no limite inferior da cerca, todos os caracteres são hashtags. E no espaço intermediário entre esses limites, a gente tem duas hashtags e o restante de caracteres são todos e o restante dos caracteres são todos espaços vazios. Tá. Com base nesse padrão, nesses padrões, a gente vai definir essas condicionais para construir a cerca a depender da linha que a gente está. Perceba aqui, a gente pode considerar que no limite superior da cerca a gente está na nossa primeira linha e no limite inferior a gente está na nossa última linha, que seria basicamente a largura que o usuário inseriu no input. E beleza. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: na primeira condicional, a gente vai tratar justamente dos casos de limite superior e inferior, que é quando o A é igual a 1 ou quando o A é igual à largura. Quando a gente vai nesses casos, a gente precisa printar todos os caracteres como sendo hashtags. E é o que a gente faz aqui. A gente pega o caractere hashtag e printa ele comprimento vezes, ou seja, o número que está dentro da variável comprimento. Se for 15, a gente vai printar 15 hashtags, se for 30, a gente vai printar 30 hashtags, e a gente vai fazer isso no limite superior e inferior da nossa cerca, que é quando A igual a 1 ou A igual a largura. Basicamente isso que esse if faz. Quando a gente não cair no limite superior ou inferior da nossa cerca, a gente vai cair nesse else aqui, que são os casos intermediários. Nos casos intermediários, o padrão é: a gente pega uma hashtag, printa um tanto de espaço vazio, printa outra hashtag. E esse tanto de espaço vazio a gente consegue calcular com base no comprimento, porque como a gente só vai ter duas hashtags, a gente vai printar comprimento menos 2 espaços vazios, considerando que comprimento vai ser nosso comprimento total, né? E beleza, como a gente vai fazer esse print? A gente calcula isso que eu falei para vocês, ou seja, a gente pega o valor total do comprimento, subtrai 2 e vamos salvar isso numa variável chamada vazio. E aqui a gente vai printar uma hashtag, depois a gente vai pegar isso aqui que é um caractere de espaço vazio e printar ele vazio vezes, ou seja, o número que tiver guardado dentro da variável vazio. Se aqui tiver guardado 13, a gente vai printar 13 espaços vazios. E depois de printar todos esses espaços vazios, a gente printa uma outra hashtag, que é essa parte aqui. E se vocês perceberem, é justamente esse padrão que a gente tem na cerca. E, feito isso, a gente incrementa a nossa variável de controle para a gente avançar para a próxima linha. E, de novo, a gente vai avançar para a próxima linha por conta da natureza do print, igual eu expliquei num exercício anterior, que toda vez que a gente faz um print, ele vai pular uma linha. Isso é o padrão do Python. E beleza, aqui tem um exemplo de um retângulo de largura 10, mas eu posso testar isso daqui para outras larguras, sei lá, 7. Beleza. Foi
Esse seria um triângulo de largura 7, esse aqui seria um triângulo de largura 4. Tá bom. Certo. Tá. Vamos pro nosso último desafio, que é o desafio de compra, desafio do recibo de compra, que é basicamente um desafio onde a gente tem que validar algumas entradas que a gente vai receber como input do usuário. Deixa eu só fechar aqui. E beleza, não sei porque isso apareceu, mas com fé daqui a pouco eles some. Beleza. Aqui o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai pedir para o usuário três inputs. Um input representando um produto, um input representando um número de série e um input representando um valor. Feito isso, a gente vai validar esses inputs. E cada input tem uma regra específica de validação. Por exemplo, o produto só pode conter letras. Basicamente, essa é a regra de validação do produto. O número de série tem que ser exatamente um número inteiro de 4 dígitos. E o valor tem que ser separado por um ponto ou por uma vírgula, isso fica a critério de vocês. No meu caso aqui eu vou usar um ponto, mas tanto faz. E ele tem que ser um valor decimal, separado por um ponto. E ele tem que ter 2 casas decimais após a vírgula. E certo. Aqui tem um exemplo de recibo, no caso de um recibo válido. E aqui embaixo a gente tem um exemplo do que ocorre quando o recibo não for válido, que a gente vai basicamente printar uma mensagem de erro do usuário. Então, eu vou seguir uma abordagem um pouco diferente aqui do que eu acho que vocês vão seguir, mas não tem problema. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pedir um input para o usuário, e caso esse input não seja válido, eu vou mandar a mensagem de erro e vou pedir esse input de novo, e vou fazer isso até que esse input seja válido. Mas caso você tenha optado por receber os 3 inputs e validado eles depois de receber, não tem problema. Caso você tenha optado por receber, validar e caso não seja válido, encerrar o programa, também não tem problema. Eu só vou fazer essa abordagem aqui porque eu acho ela didaticamente mais interessante. Beleza, vamos lá. Seguindo essa abordagem que eu falei, eu começo pedindo um produto para o usuário. Um detalhe. Eu só vou trabalhar com strings aqui. Nada me pediu para que o número seja do tipo inteiro. Me pediu para que seja um número inteiro, não do tipo inteiro. Então, um número inteiro eu posso representar ele como uma string. Não tem problema algum. Agora, se ele me pedisse do tipo inteiro, aí eu teria que ter um int. Mas como não pediu, eu vou representar tudo como string, beleza? Isso vai, inclusive, facilitar as nossas validações. Beleza, começo pedindo um input do produto para o usuário. E aqui eu vou usar algumas coisas, algumas funçõezinhas um pouco diferentes que eu vou explicar para você. De início, olha essa função isAlpha, esse método isAlpha. Tudo que vem depois de um ponto a gente vai chamar de método e vocês vão entender o que é um método nas próximas aulas, mas por hora não se preocupem com nomenclatura. Mas olhem que aqui tem esse isAlpha e olhem que aqui embaixo tem esse isDigit. Eu vou explicar para vocês o que eles fazem. Beleza. Basicamente, vocês vão ver isso melhor, mas o que métodos fazem é o seguinte: eles são funções que vocês também vão ver o que isso é mais à frente, não se preocupe com nomenclatura, mas eles são funçõezinhas que a gente pode usar em certos tipos de dado. Por exemplo, strings vão ter seus próprios métodos, ints vão ter seus próprios métodos, que são como as operações, ou seja, existem operações que eu posso fazer com string, operações que eu posso fazer com inteiros e assim por diante, com floats, com booleanos, enfim. E o método isAlpha, o que ele faz é o seguinte: se eu pegar uma string qualquer, ABC, por exemplo, e escrever .isAlpha, ele vai me retornar um true ou um false. Por que um true ou um false? Porque o que o isAlpha faz é verificar se a string que está antes do ponto, ou seja, ABC aqui no caso, se ela só contém caracteres do alfabeto, ou seja, A, B, C, D até o Z. Então, no nosso caso aqui sim, então ele vai me retornar um true,
mas caso eu tivesse um espaço ou um número ou qualquer coisa que não esteja no alfabeto, ele vai me retornar um false. Essa é a função do isAlpha. Dá para você entender isso aqui como isAlpha, alfa de alfabeto, algo assim. Mas não se preocupe em gravar as coisas, isso vem naturalmente com o tempo. E agora eu vou falar do isDigit, que no fundo é semelhante, só que agora ele vai fazer o que o isAlpha faz, só que para dígitos, ou seja, ele vai me retornar true se a minha string só contiver dígitos numéricos, no caso de 0 a 9, e vai me retornar false caso contenha qualquer coisa que não seja um dígito de 0 a 9. Por exemplo, aqui vai ser false, porque não contém só dígitos, na verdade nem contém dígitos, mas se eu vir e fazer 1, 2, 4, 3, vai continuar sendo false, porque tem um espaço, mas se eu vir e fazer 1, 2, 4, 3, vai ser true, porque agora a minha string só contém dígitos. Basicamente é isso que faz o isAlpha e o isDigit. E beleza, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu tô vendo com o isAlpha se o meu produto só contém caracteres do alfabeto. Caso o meu produto não contenha somente caracteres do alfabeto, ele vai ser inválido, segundo as nossas regras ali em cima do enunciado. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se o meu produto for inválido, ou seja, se produto.isAlpha retornar false, eu vou ter esse not aqui antes. Eu sempre vou ter esse not aqui antes, mas caso produto.isAlpha seja false, essa expressão inteira aqui, not produto.isAlpha, vai ser true. E como ela vai ser true, o meu while vai ser executado. E aqui na execução do meu while, eu vou printar a mensagem de erro, porque se o meu while for executado, dada a minha condição que está ali em cima, significa que o usuário inseriu um produto inválido. Então eu vou printar a mensagem de erro falando que o produto é inválido e vou pedir para o usuário um input de um outro produto. E perceba que eu só vou sair desse loop quando produto.isAlpha for true, ou seja, quando o meu produto só contiver caracteres do alfabeto. Perdão. E quando isso ocorrer, ou seja, quando o meu produto só tiver caracteres do alfabeto, o que eu vou fazer é sair do loop, porque isso daqui vai ser true, e eu vou ter um not aqui, e um not true é false, e quando o meu while tem uma condição falsa, ele não roda. Aí, nesse caso, eu vou vir para cá. Ou seja, quando o meu usuário inserir um produto válido, eu venho direto para cá. E aqui, eu vou pedir para o usuário um número de série, e eu vou fazer um processo semelhante. Eu vou verificar se o número de série que o usuário enviou para mim tem tamanho 4, e lembra que eu não estou convertendo nada, então tudo é string, então eu posso usar a função len, e a função len me retorna a quantidade de caracteres da minha string. E como eu quero que o meu número de série tenha 4 dígitos, consequentemente a minha string, número série, vai ter que ter len igual a 4. Se ela satisfazer as condições dadas no enunciado do problema. Beleza. Só que aqui eu tenho que fazer duas verificações. Eu tenho que ver se o número de série tem 4 dígitos e eu tenho que ver se só contém números nesses 4 dígitos. Ou seja, não pode ter espaço, não pode ter letra, só pode ter número. E como a gente viu, a gente pode usar o isDigit para fazer isso. Tem outro jeito de você fazer sem o isDigit, sem o isAlpha. Se alguém fez aqui sem usar, parabéns. É mais difícil. E caso alguém tenha usado, não tem problema. Mas, de novo, a ideia aqui é passar um ferramental novo para vocês. Então, não se preocupem muito com coisas novas. É para ser uma coisa boa para vocês isso. Beleza. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu verifico se o meu número de série tem 4 dígitos. E verifico se os dígitos do meu número de série são dígitos numéricos. Beleza. Se essas duas condições forem verdade, então essa expressão toda aqui vai ser verdadeira. E como eu tenho um not aqui, essa expressão inteira aqui, que é a expressão do meu while, vai ser falsa. E eu vou pular tudo que está dentro do while e vou vir direto para cá. Mas caso alguma dessas condições aqui seja falsa, toda essa expressão aqui vai ser falsa. Por quê? Porque eu estou usando um operador AND. E um operador AND só é verdadeiro quando todas as expressões que ele está avaliando são verdadeiras. E
caso alguma dessas expressões seja falsa, toda essa expressão grande vai ser falsa. Como eu tenho um not aqui, toda essa expressão grande do while vai ser verdadeira. E como a expressão do while é verdadeira, o que está dentro do while vai ser executado. Que no caso é isso aqui. Que é basicamente eu exibindo a mensagem de erro para o usuário e pedindo para ele inserir um novo número de série. E eu vou fazer isso até que ele me ensine um número de série que seja válido. Beleza? Quando isso ocorrer, eu vou vir aqui para o valor. E agora eu vou mudar um pouco a abordagem. E aqui no valor eu vou pedir de novo o input para ele. Na verdade, a abordagem vai ser a mesma, mas o modo que eu vou escrever ela vai ser diferente. Percebe que aqui eu estou usando um while true. Então, teoricamente, isso aqui vai ser um loop infinito. A menos que ocorra algum break. E perceba que eu tenho um break aqui. Então, esse break vai ter que ocorrer em algum momento. E eu quero que esse break ocorra para sair desse loop, que teoricamente seria infinito. Eu quero que esse break ocorra quando o usuário me passar um valor que é válido. Ou seja, que segue as condições que o enunciado me exige. Quais são as condições? Vamos lembrar. O valor tem que ser um número decimal, ou seja, ele tem que ser um número separado. Tem que ser um número com vírgula, um número com ponto, enfim. Depende do padrão que você vai usar. Eu usei o ponto, mas se você usar a vírgula não tem problema. Mas obrigatoriamente ele tem que ser um número decimal. E ele tem que ter somente números, né? Ele tem que ser um número, então antes da vírgula só podem ter números e depois da vírgula só podem ter números. E depois da vírgula só podem ter 2 números, porque a gente só quer 2 casas decimais. Como a gente vai fazer todas essas verificações? Eu vou usar um outro método chamado split, que eu vou explicar agora para vocês. O que o split faz? Bem, se eu tiver uma string ABC, usar abc.split e passar aqui algum caractere, por exemplo, B, eu vou gerar uma lista, que é um outro tipo de dados que vocês vão ver já na próxima aula, então não se preocupem tanto. Eu vou gerar uma lista que vai conter a string que vem antes do B e a string que vem após o B. No caso aqui, a minha lista vai ter A e C. Se eu tivesse A, B, C, D, a minha lista teria A e CD. E se eu tiver, por exemplo, 12.68 e separar isso por ponto, fazer o split por ponto, eu vou ter 12 e 68 na minha lista. E não se preocupem muito com listas, a única coisa que eu quero que vocês saibam de listas é que elas são separadas por posição, e cada posição é separada da outra por vírgula, e eu posso acessar essas posições individualmente. Por exemplo, em computação a gente começa a contar pelo zero, então 0 vai ser a minha primeira posição dessa lista, então se eu colocar aqui colchete 0, eu vou conseguir acessar o elemento ali que é a string 12. E se eu colocar colchetes 1, eu vou acessar a string 68. Beleza? Voltando aqui. Vamos lá. O que é essa validação grande aqui? É a validação do valor. Eu vou passar o passo a passo e vocês vão ver que essa validação cobre tudo o que a gente precisa. Beleza. Lembrem que eu estou trabalhando só com strings, então eu posso usar a função len. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Partes é a variável que está recebendo o split do valor que o usuário inseriu. Uma outra coisa sobre a função split, perdão. Se eu faço, por exemplo, abc.split, ponto, passo um ponto para separar, veja que ABC não tem um ponto. Então, o que vai acontecer aqui é que vai me ser retornado ABC em forma de lista. Ou seja, ABC vai ser uma lista que contém ele mesmo. É isso que ocorre. Mas isso não é importante para a gente agora, é só caso alguém se pergunte. A gente vai ver mais sobre split e outros métodos de string um pouco mais à frente. Mas beleza. Aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer a variável parts receber o resultado de valor.split, passando como parâmetro o ponto. Ou seja, parts vai ser uma lista que vai receber uma string do que vem antes do ponto e do que vem depois do ponto. Por hora, vamos considerar que o usuário é bonzinho e só vai colocar coisas com um ponto. Beleza. Aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nessa primeira verificação, a gente está vendo se o tamanho da lista parts é 2. Ou seja, se a lista part contém 2 elementos. O que isso implica? Como a gente está dividindo em elementos antes do ponto e depois do ponto, isso implica que, se existir um ponto,
e somente um ponto no valor que o usuário inserir, o tamanho da lista gerado pelo split vai ser 2. E é isso que a gente está vendo aqui. Então, quando a gente faz len_parts igual a 2, o que a gente está fazendo é verificando se existe um ponto na nossa string valor. Certo. Depois a gente vai acessar o primeiro elemento da nossa string, perdão, da nossa lista parts, e vai ver se o elemento que está lá, ou seja, a string que está lá, só contém dígitos, usando a função isDigit que a gente viu acima. E depois a gente vai fazer isso para o segundo elemento da nossa lista parts. A gente vai ver se ela só contém dígitos também. E, por fim, a gente vai ver se o tamanho do segundo elemento da nossa lista parts, ou seja, do que vem depois da vírgula, é 2. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer que só tenha 2 casas decimais após a vírgula. E esse é um modo da gente verificar isso. Então, como aqui eu tenho vários ends, o que está identado abaixo desse if só vai ser executado se tudo isso aqui for verdadeiro. Ou seja, se cada uma dessas verificações for verdadeira. Caso isso ocorra, a gente vai dar um break. E com esse break a gente viria direto aqui para baixo e exibiria o resultado, porque todos os inputs que o usuário passou para a gente seriam válidos. E beleza, acabou o programa. Mas caso contrário, caso alguma dessas verificações aqui em cima falhem, o que a gente vai fazer é vir para esse else, e aqui no else a gente vai printar uma mensagem de erro falando que o valor está incorreto, e vai pedir para que o usuário insira um valor novo, e a gente vai fazer isso até que o usuário insira um valor válido, e quando ele inserir, o break vai acontecer, e a gente vai vir aqui para baixo. E aí, acabou o programa. E aqui tem um exemplo de uma execução. Eu passei o shampoo, que está correto, o programa não reclamou. Passei 1, 2, 3, 4, que está correto, o programa não reclamou. Mas eu passei 26 como valor e o programa reclamou, porque eu precisaria ter 2 casas decimais. Aí eu passei 26.00 e aí o programa não reclamou nada, exibiu o resultado, tudo correto. E esse era o nosso último desafio. Um pouquinho mais puxado, eu conheço, mas acho importante para passar para vocês um ferramental novo, então não se preocupem se não tiverem conseguido fazer. E qualquer dúvida deixe nos comentários. Acho que a gente fica por aqui por hoje. Até uma próxima e tchau, tchau!